Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast, o podcast que vai impactar a sua vida. E eu tô com uma convidada muito especial. E para quem não me conhece, né, eu sou Larissa Fontanes, estou encarregada de entrevistar essa convidada que tem um currículo assim extenso, inclusive eu vou ler para vocês poderem saber do que se trata, né, o podcast de hoje. Ela é pedagoga, fonoaudióloga educacional, com 8 anos de atuação na educação. Sua trajetória ganhou um novo sentido quando decidiu colocar a sua vida no altar e alinhar fé e propósito profissional. A partir da escutativa a famílias e do olhar sensível para as crianças, ela idealizou o Recanto do Saber e o Recanto Docente. E é cofundadora do Pode Todos Cast, que estreia dia 6 de janeiro, com a missão de promover conscientização, acolhimento, transformação por meio da educação e da fé. E nós vamos fazer parte desse projeto junto com ela. Ah, e ela tá aqui. Eu tô falando da Amanda Fernandes. Seja muito Sim, bem-vinda, muito meu obrigada. É amor. um prazer estar Que aqui com honra. vocês. Que honra. Seja bem-vindo. Eu sei que você tem muita coisa para transbordar aí pra gente. Sim. Eu já quero que você coloque todo mundo na mesma página. Queremos saber quem é a Amanda Fernandes antes de qualquer coisa. Amanda Fernandes, ela é mãe, ela é professora, ela é amiga, né? E o mais importante, ela é serva do Senhor. Coisa linda. Filha amada de Deus, é Sim. sobre isso. É essa identidade universal é que a gente carrega. Somos filhas e entender isso é tão importante para nossa vida, né? Gente, eu compartilho da mesma fé aqui com a Amanda, então vocês vão ver aqui o manto de vez em quando. É. Assim é bom que a gente fica bem à vontade, Fica né? bem à vontade. Muito bom. Então já quero que você conte um pouquinho aí da tua profissão Sim. como professora. Como que você trabalha esses dois universos, né? De trazer a fé, trazer o teu trabalho e conseguir alinhar essas duas coisas. Como é que isso começou? Então, tudo começou em 2017, quando eu comecei a trabalhar numa escola, que aparentemente parecia ser, né, só um trabalho inicial, né? Mas na verdade já estava escrito aí por Deus a minha passagem por essa escola. E ali eu tive oportunidade de crescimento. Na verdade, eu precisava só de uma oportunidade. E quando eu tive essa oportunidade de realmente mudar o mindset, assim, ter uma mobilidade social, essa foi a palavra que eu precisei dar um start. Eu preciso fazer uma mobilidade social. Seria eu trocar a minha visão e ver onde eu realmente queria chegar. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver a educação de fato abrindo portas para mim que eu não imaginava estar, né? E através da educação eu tive muitos acessos, conheci muitas pessoas, conheci um outro olhar, sabe? Não só humano, mas empático. E ver que realmente tudo quando você tem as informações necessárias, nos lugares certos para poder falar, para poder agir, você consegue realmente unir os propósitos. Desde quando eu comecei a colocar a minha vida no altar, Larissa, foi quando eu passei a não ver os meus alunos só como, meu Deus, eu preciso fazer parte da formação dessa criança. Eu costumo dizer que durante um ano eu preciso dar o meu melhor para aquela criança. E por muito tempo eu vi aquela criança ali como minha responsabilidade total durante aquele um ano. Quando eu decidi colocar minha vida no altar, eu entendi que eu tinha propósitos. São 12 alunos, então são 12 propósitos. E às vezes vai ser diretamente com a criança, às vezes vai ser transbordado para a família, né? E foi assim que eu consegui conciliar, vendo não só os meus alunos como alunos, como famílias que estão ali, né, precisando e confiando no meu trabalho durante aquele ano, mas são propósitos que eu vou passar e vou deixar uma semente ali. Então foi assim que tudo começou. O seu olhar mudou com relação às crianças a partir do momento que você mudou seu posicionamento com Deus, foi isso? Sim. Que forte. Mas você não era evangélica, você era, assim, como é que foi de fato esse colocar a vida no altar para o pessoal entender o que é isso? Então, eu nasci no berço evangélico e aí dei aquela fugidinha. Ah, Até Jeová, acontece. até Aí ele até falar Deus ir lá e assim, pegar. isso, ele me pegou. Na verdade, ele deixou, Deus ele é longânimo, né? Ele deixou eu indo, ele deixou eu ir conquistando muitas coisas. E aquele vazio, sabe? Que às vezes a gente sente e não sabe o porquê que tá sentindo aquele vazio.
Muitas das vezes eu já tinha, digamos assim, o sucesso profissional, eu já tinha o Recanto do Saber, que é o projeto onde ele foi vindo. Ele foi vindo realmente guiado por Deus, sabe? E eu cheguei num momento que eu não tinha mais aquela esperança, assim, sabe? Aquela vida. Eu fazia tudo, mas parecia que era tudo monótono. Eu acordava, vou dar minhas aulas, vou fazer isso, vou pra academia, aquilo outro. Mas tinha um vazio. E aí, quando eu coloquei, fui vendo, procurando, né, de todas as formas, Deus falou assim: não, eu preciso que você volte. E aí eu voltei, fiz aliança com Deus, coloquei a minha vida no altar, e daí que veio realmente o boom. E isso mudou a relação com as crianças em que nível, assim? Você começou as crianças a trazerem mais os pais, ou os pais começaram a se aproximar mais? Como é que você percebeu que esse também é o caminho certo aqui dentro? Porque eu tô fazendo assim, eu tô colhendo isso aqui de volta, tá acontecendo. Como que foi? Então, a educação, ela tende a transformar vidas, né? E eu sempre olhei para os meus alunos como alguém que eu precisava transformar pelo menos durante aqueles meses. Aqueles 12 meses que eu estava ali participando da vida deles. Muitas das vezes eu precisei ser mediadora dos pais com os filhos e fechar algumas lacunas que às vezes passa despercebido. A criança, ela reflete muito o que ela tem em casa. Ou é a atitude, ou a falta da atitude, né? E eu precisei ali dar algumas orientações, mas quando eu realmente coloquei a minha vida no altar, Deus foi mudando, não só de forma pedagógica, mas também de forma espiritual. Porque ali eu fiz conexões com pessoas e com famílias que precisavam ouvir e ser edificadas, assim como eu também fui muito edificada através de uma família em específico, que me ajudam e caminhamos juntos até hoje. Eu ia te perguntar isso agora, já conta pra gente. Qual foi o momento que você percebeu que realmente esse era o caminho? Porque assim, você entendeu o que precisava. Aí você começou a fazer. Pô, vou agir assim diferente, vou olhar diferente pra essa família, pra essa criança. Mas quando que você percebeu que assim, fez toda a diferença, essa percepção, essa mudança no meu comportamento aqui, nesse olhar? Foi quando? Quando que você falou assim, é isso? Então, na verdade, no início de 2023, eu tinha me desligado da minha empresa inicial, né? E aí eu fiquei um estágio ali somente com o Recanto. E para mim, é muito necessário eu estar dentro de escola. Eu gosto de estar tendo aquele convívio, eu amo sala de aula, eu gosto de estar mesmo ativa, não só com aulas particulares e aulas de reforço, mas sim dentro do ambiente educacional. E eu estava sem esse ambiente. Deus permitiu que ele tocou de fato nessa coisa que me prendia muito, sabe? E ali foi um momento mesmo de experiência espiritual, onde eu falei, Senhor, eu preciso também de uma escola, mas eu também preciso de uma casa espiritual. E aí, na época, eu tinha feito o processo seletivo, tinha passado, mas eu não era chamada. E aí foi quando à noite eu orei, né? E tive um sonho nitidamente de Deus me mostrando eu caminhando por uma rua. Do lado direito eu tinha uma casa de oração, porque era o que eu precisava naquele momento. E Deus me mostrava que eu iria trabalhar na mesma rua. E por incrível que pareça, quando eu cheguei, né, na minha casa de oração, Filadélfia, Recreio, eu me senti em casa. Eu entrei naquele lugar e Deus falou fortemente no meu coração: é aqui que você vai ficar. E mais à frente, na mesma rua, Larissa, na mesma rua está a Legacy, onde eu trabalho hoje. Inclusive, meu pastor também é professor de lá. Ou seja, Caramba! estava tudo muito Deus bem é lindo. alinhado. Então, nessa visão, você tinha visto esse cenário e depois Sim, aconteceu. foi bem assim. Na quarta de uma semana, na segunda-feira, passou quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira tinha tarde da bênção, minha irmã me levou. Na terça-feira ela já falou: Amanda, tá precisando de professor, vai fazer a prova. E aí eu Cara. fui. Quando ela tava mais nervosa, né? Minha irmã já trabalhava na Legacy. E ela já estava mais nervosa do que eu. Ela, Amanda, eu tô nervosa, tem outras professoras, elas fizeram e aconteceram. E Deus tinha falado muito forte no meu coração assim: ele é seu. E eu já estava mais tranquila. Eu falei: tá bom, amém. Elas foram. Deus sabe de todas as coisas. Na hora que for para ser, vai ser. E graças a Deus, a escola, ela também, ela me aproximou de Deus, pelo fato de ser uma escola evangélica,
né? Ela uniu os propósitos do que realmente eu precisava naquele momento. Então, assim, poder trabalhar numa escola onde fala dos princípios que eu acredito, da moralidade, sabe, das coisas de Deus, e ver aquilo ali na prática, que é realmente, não, isso acontece, não é algo que é vendido e não é feito, é realmente algo que acontece. E foi ali que eu comecei a entender, foi ali que eu comecei a ser avivada e fazer conexões realmente necessárias que fizessem toda a diferença. Muito bom. E aí, você falando um pouco disso, aprofunda pra gente, né? Hoje você tá trabalhando lá nesse lugar, Sim. certo? Na Legacy School, muito bom. E fala um pouquinho também do que seria o Recanto Docente, o Recanto do Saber, se esses seus 2 projetos têm ligação com a escola ou não tem, como é que tá funcionando hoje esses papéis que a Amanda tem desempenhado? Então, eles têm papéis diferentes, né? O Recanto do Saber, ele começou em 2020, por indicação de uma professora. Ela tinha uma aluna que precisava ser alfabetizada, mas nós entramos na pandemia. E aí, no caso, eu era vizinha dessa aluna dela. Ela me indicou, foi assim, coisa bem de Deus. Na primeira semana tinha uma aluna, na segunda semana já tinha 5 alunos. E foi dando forma, sabe, pro Recanto. Quando voltou em 2021, eu achei que iria terminar, e Deus falou que não era da vontade dele terminar. No caso, ele só foi lapidando as coisas. Então, eu atendi mais crianças através do Recanto. Uns pais foram indicando um ao outro, e até hoje nós já conseguimos aí bastante alunos, alcançar muitas crianças de denominações diferentes. Não só naquela época, a minha coordenadora, que era de uma outra escola, ela mesma fazia as indicações para o Recanto, Então, o sabe? Recanto do Saber é uma aula de reforço ali. Ele é um projeto que desenvolve aulas de reforço, passeio escolar, oficinas, voltado para os discentes. O Recanto Docente, ele é voltado para professores. Por quê? Tem muitas coisas que eu e outros colegas de trabalho nós passamos por falta de comunicação. Nem tudo, Larissa, é colocado na faculdade para a gente aprender de uma forma que conseguimos colocar na prática. E quando a gente está ali, nossa, você vai ser regente de uma turma, você tem total responsabilidade com aquela turma. Você não tem uma orientação assim, você vai fazer assim, assim, assado. E cada escola tem uma metodologia diferente. Então, o projeto Recanto, ele vem realmente para poder orientar essas professoras, para elas não cometerem os mesmos erros que eu cometi no início da minha carreira. Então, assim, é uma orientação que eu vou pegando tudo que eu vejo que os pais sentem falta, tudo que eu vejo que os pais admiram, que os pais precisam. Às vezes é uma conversa, às vezes é uma orientação, às vezes é uma conversa mesmo para poder chamar a atenção daquilo que aquela criança precisa desenvolver, ou de alguma forma ela apresentou de uma forma que poderia ser resolvido, ou não está desenvolvendo alguma coisa. Eu pego essas professoras, dou a elas essas orientações para elas não cometerem os mesmos erros que eu cometi na minha trajetória. Que legal. Muito bom, porque é como se elas tivessem a oportunidade ali de... Você vira uma mentora delas, né? Porque elas vão pra lá pra aprender com você, Sim. com base na sua trajetória, pra elas não cometerem esses erros e encurtar ali um tempo, né? Sim. Muito bom. No caso, eu tenho outras professoras e amigas também que começaram com aulas de reforço, né? Até porque a demanda, Larissa, ela é muito grande. Só que parece bobeira, parece, como se diz, receita de bolo. Todo mundo erra na mesma questão. Todo mundo erra, às vezes, na forma que vai tratar, no método que escolhe. Você tá entendendo? Na divisão de horários, às vezes não pensa um pouco no que é viável para ela, o que não é viável para os pais. E precisa de ser uma via de mão dupla. Tem que ser favorável para ela, mas também precisa ser favorável para o pai. E no meio dos dois, nós temos uma criança que precisa de um suporte, né? Então, assim, o projeto do Recanto Docente é fazer com que elas peguem um atalho para não errar no que todo mundo vem errando. Muito bom. Gente, isso é importante, hein? Então, o que ela tá falando aqui, se você é professora, já sabe, você pode ir para um caminho mais longo ou você pode, né, encurtar um pouco essa jornada com quem já viveu essa experiência que você ainda vai viver. Verdade. Evitar cometer os erros, que a gente aprende com o nosso erro, mas também aprende com o erro dos outros, né? É verdade. O que não fazer é muito importante. E aí, você me fala, o que despertou em você lá atrás
que fez você criar esses 2 projetos que hoje você toca? Um voltado para o aluno e outro voltado para os professores. Para os professores, né? No caso, eu vou falar primeiro do Recanto, porque eu fui impulsionada, né? Eu comecei com uma indicação e depois eu não tive a opção de parar. Eu não tive mais a opção de parar. Esse já vai ser o 3º ano que eu inicio o ano sem agenda, sem vagas na agenda, sabe? E quando eu não consigo atender aquela família, eu fico com aquela responsabilidade de, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Eu não estou conseguindo dar conta, né? E são crianças que, normalmente, quando o pai ele procura uma aula de reforço, ou uma aula coletiva, aula particular, independente do que seja, ele precisa daquela ajuda. Aquela criança, ela pede socorro. E, às vezes, a família demora a ver. Então, assim, até o pai tomar a atitude de buscar realmente um profissional que possa dar a assistência que ele talvez não sabe, ou ele não tem tempo, ou ele não tem paciência para poder ensinar. Às vezes demora um tempo, então aquela criança ela já está num sofrimento que alguém percebeu, às vezes percebeu cedo, às vezes nem tanto. Então eu já abraço essa responsabilidade, eu falo, meu Deus, o que eu preciso fazer, como eu vou fazer, e é uma responsabilidade muito grande, eu me recuso a indicar qualquer tipo de profissional. Sabe? O recanto docente, ele nasceu justamente para eu conseguir ter a segurança de para quem eu vou indicar. A minha agenda iniciou cheia esse ano. Ela finalizou cheia. E eu já tenho alunos para o próximo ano, 2026. Ou seja, os meus alunos, eles não abrem mão, né, de alguns horários. E talvez os horários que eu tenho disponíveis, eles são bem mais fáceis de ser preenchidos assim, nos primeiros meses. Janeiro, fevereiro, as aulas começam em fevereiro, o pai entra em contato e eu já não tenho mais vaga. E aí, para quem eu vou indicar? Eu não posso pegar só uma professora que eu conheço, eu sei que ela dá aula e eu não sei realmente da índole do trabalho dela. Porque são famílias, é uma criança, é uma formação, ele não vai ter aquela fase de alfabetização de novo, ele só tem aquele ano. E o próximo ano, se ele não for bem feito, ele vai levar uma defasagem para o resto da vida dele. O recanto discente, ele veio dessa necessidade do recanto do saber. Entendi. Eu não tenho para quem indicar. E aí eu precisei criar um outro projeto para eu preparar outras professoras para elas conseguirem, da mesma forma que eu tenho a eficiência, que eu tenho toda a metodologia, todo o suporte para aqueles pais, elas serem preparadas para poder dar continuidade. Nossa, isso é muito, muito visionária. Você olhou e falou assim, eu tenho esse gap aqui. Sim. Eu tenho essa necessidade e eu preciso de alguém, mas não pode ser qualquer pessoa. Sim. Eu não sabia o que você ia falar a partir dessa pergunta que eu te fiz, né? Sobre o recanto do saber e o docente, como começou. Enquanto você estava falando do recanto do saber, eu já estava assim, quando ela terminar, eu já vou dar uma dica para ela pegar as pessoas que ela tá formando lá e trazer para cá, mas você criou por conta disso. Justamente. Que legal! E você sabe que isso pode se tornar algo muito, muito maior do que o que está sendo, maior. né? Você sabe disso? Sim. É uma responsabilidade muito grande, por isso que ele demorou a ser feito, né? Minha mãe, ela falava que eu tinha que fazer isso desde o início, porque as pessoas, com o meu posicionamento, Larissa, eles começaram a me ver diferente, tanto os pais quanto os outros professores. Isso soa legal, mas às vezes ele soa de uma forma pejorativa, porque parece que eu quero aparecer. E não é isso, eu só estou me posicionando, sabe? Tanto em relação aos meus horários, em relação ao meu trabalho. Antes de outra pessoa dar credibilidade ao meu trabalho, eu sou a primeira pessoa a dar credibilidade ao que eu faço. E eu preciso de pessoas na minha equipe que também sejam tão responsáveis quanto eu. Ou até melhores, né? E o transbordo para essas meninas é que elas tenham também a essência delas incluída, né? Mas de uma forma que elas não fujam da essência do recanto. Então, assim, eu realmente preciso procurar com calma, selecionar, ser seletiva, qual é a família. Cada professora tem um perfil diferente. Tem professoras que têm um perfil mais construtivista e tem crianças que aprendem melhor brincando, com umas formas lúdicas. Tem criança que só aprende mesmo quando escreve, quando tá lendo, quando alguém lê e ele pergunta sem ver, que são as formas mais tradicionais. Então, assim, eu preciso também ter o discernimento de qual é a professora que se encaixa melhor para esse aluno. Né, para eu também não sair, não, você tem vaga, você pode pegar esse aluno. Não, é realmente fazer uma separação. Essa daqui é a dificuldade dessa criança, essa professora ela é melhor para poder atender ele.
Uhum. E entendendo, então, todo esse cuidado que você tem, já aconteceu de você perceber ali, às vezes, uma criança com uma limitação diferente, que você chamou pai, às vezes chamou um professor que tá ali, você tá ali no meio do caminho e falou, olha, é necessário uma avaliação aqui mais profunda e que foi avaliada e encontraram ali que realmente aquela criança precisava de uma atenção diferenciada. Você já teve essa Já experiência? tive essa experiência esse ano, inclusive, né? Eu iniciei o ano com 2 professoras e um dos alunos delas, né? No caso, eu precisei fazer até a troca da professora porque eu já sinalizava algumas, porque assim, as crianças elas são, cada uma tem o seu tempo, mas ele tem um estágio para ela poder despertar. Quando ela não desperta nesse estágio, quando o estágio já passou para ela ter uma maturidade, para ela poder ter uma autonomia melhor, e ela não teve, aí eu preciso sinalizar aos pais. Quando eu sinalizei que precisava fazer alguma investigação, porque eu já havia observado, eu já havia sinalizado, porque inclusive ele foi o meu aluno, né? Mas depois eu não consegui atendê-lo. E aí eu precisei realmente passar para uma outra professora. E aí ela falou assim: olha, eu acho que ele precisa de uma professora com uma metodologia diferente. Eu acho que essa não combinou com ele. E eu falei, tá tudo bem, vamos fazer a troca, mas eu preciso também que haja uma investigação, porque pode ser a metodologia da professora? Pode, com certeza. Mas e se realmente trocando a criança ainda apresentar essas dificuldades? E aí nós fizemos a troca, porque era realmente necessário, era um pedido da mãe, eu precisava honrar com a minha palavra de dar a ela um suporte. Trocamos, a criança fez o teste, deu positivo, e hoje ele deu positivo assim, ele realmente precisa de um acompanhamento diferenciado, ele realmente precisa de uma questão que puxe mais ele, dependendo da sala, tira a concentração. Então, assim, não era só a falta de interesse dele. E principalmente com esses meus alunos neurodivergentes, o que eu tento sempre passar para a família é só tomar um cuidado com o que vai passar para essa criança, como você vai chamar, porque às vezes a gente ouve assim, mas ele é muito cansado, ele é muito descansado, na verdade, ele é muito preguiçoso, não gosta de estudar, e às vezes aquela criança ela só não tem o controle de se concentrar. E é muito nítido pra gente que tem experiência saber quando a criança realmente ela não quer fazer e quando ela não consegue controlar a atenção dela. E aí por isso eu precisei chamar. Sim, eu sei que ele realmente ele é bem disperso, às vezes ele gosta muito de falar de futebol, mas tem coisas que às vezes ele não tá controlando. Ele fugiu e ele nem sabe por que que ele fugiu. E aí a gente, com um olhar mais atento, a gente consegue ter essa separação. E é por isso que é importante a orientação parental. É quando eu chamo o pai, eu trago para ele, eu falo assim: eu posso concordar com você que às vezes tem uma falta de interesse, mas tem uma coisa que é além. Às vezes vai além do que a criança realmente consegue passar, né? E eles estão, ô Larissa, em fase de formação. Eu preciso ter o olhar atento para saber se realmente aquela criança ela está expressando o que ela quer ou se ela não está conseguindo expressar o que ela está sentindo. Né? Porque para ela também é muito frustrante. Eu já inúmeros casos dos alunos que eu atendo, a criança ela já está em tanto tempo em sofrimento que ela já acredita que ela não gosta de estudar. E às vezes nem é isso, às vezes ela só precisava de uma orientação, de uma sala mais tranquila, de ter um ambiente fora de casa, porque já houve também de eu ir atender a criança em casa, mas ele não conseguia desligar do ambiente da casa dele. E aí eu precisava trocar o ambiente, porque para ele estar no ambiente fora da casa dele era mais tranquilo para ele poder estudar. Ele realmente ficava, não, agora eu tô estudando. Entendi. E o que seria esse neurodivergente? Que eu nunca ouvi esse termo. Que eu imagino que é alguma coisa da mente que Sim. diverge, mas eu não sei o que seria. É basicamente isso. Para ser mais tranquilo, é basicamente isso. É porque hoje nós temos outros transtornos que eles são mais aparentes, né? Tem mais informações. Seria aí o TDAH, o TOD, o autismo, né? Na sala de aula eu recebo lá 18, 20 crianças e eles estão ali inseridos, eles precisam ser inseridos, mas eles também precisam ser atendidos. Porque Entendeu? eles estão ali, foram inseridos, mas cada um tem uma particularidade. Então você tá ali com todo mundo, mas ao mesmo tempo entender que um você vai falar mais acelerado, talvez ele vai entender melhor, o outro você tem que falar mais calmo, Sim. porque cada um recebe a informação de uma forma diferente, né? E você faz toda essa análise e quando vem já de casa, o aluno já vem
sabendo, aí o pai e a mãe passam, você já tem um diagnóstico ali, você já conduz. Mas quando não, o que que você faz com o professor assim, um aluno novo que eu nunca vi, os pais não me deram nenhum alerta disso, mas existe algum diagnóstico seu, alguma análise que você começa a fazer nos primeiros meses ali de relacionamento com esse aluno, para você já identificar como que você vai conduzir com ele? Então, com esses anos de experiência, acaba ficando um pouco Só mais de olhar, fácil. quase olhar assim, eu já faço um raio-x. É quase isso. Mas normalmente eu preciso sim fazer uma avaliação diagnóstica com a criança, tá? E aí eu deixo ele bem à vontade, porque aquele primeiro contato, se é um aluno que eu não conheço, às vezes para ele eu posso ser uma referência assim bem distorcida da família dele, né? Então eu também entendo que é uma pessoa nova, é uma pessoa diferente da família dele, é uma pessoa estranha, digamos assim, eu deixo ele à vontade e quando eu vejo uma brechinha para eu poder entrar, vamos conversar, vamos fazer um desenho, preciso saber o que você está sabendo, porque tem coisas, eu sempre me coloco assim, eu não tô lembrando como faz isso daqui, você pode me ajudar? Esqueci como escreve seu nome, você pode falar para mim, por favor, anotar aqui para um papel, sabe? Eu deixo uma coisa bem leve, principalmente se for em sala de aula, eu já vi que aquela criança chegou, ai meu Deus do céu, eu vou ficar aqui na escola, aí eu tento deixar ele mais à vontade, mas mesmo em todas as atividades, todas as brincadeiras, eu estou ali observando, vejo a forma que a criança está brincando, vejo que a criança tem o hábito de falar, e assim que possível eu entro em contato com essa família para poder entender como é o histórico dessa criança. Essa criança, ela chegou ali para mim numa segunda-feira, mas antes dessa segunda-feira, essa criança já teve uma vida, ela teve um acompanhamento ali dentro ou fora da escola. E eu preciso conhecer essa criança também, até para eu entender algumas questões. Sim. E aí, falando disso, dessa análise que você tem esse cuidado de sempre olhar a criança, olhar os pais e fazer ali uma pessoa de intermediar essas situações. Você já vivenciou alguma experiência de perceber que essa criança tinha um problema em casa, com os pais, com a mãe, com o pai, um divórcio? Porque hoje acontece tanto, infelizmente, abuso com a criança e a criança fica lá assim. E aí você, quando vai ver, tem uma raiz muito profunda. A criança pode, às vezes, estar em uma condição de miséria em casa e a gente não sabe. Então, assim, hoje você está trabalhando numa escola muito conceituada. Que talvez esses extremos você não vai ver, porque a gente vê muito no colégio público. Mas não sei se você já teve alguma experiência ou trazendo do seu mercado, né, do ramo que você atua, se esse tipo de coisa é muito comum do professor ter que lidar com isso. Na escola particular, de rede privada, eu não tive essa experiência ainda, né? Espero que também não tenha. Mas na rede pública, quando eu precisei estagiar, eu tive um caso assim bem extremo que me tocou assim de uma forma que foi além das barreiras escolares, sabe? Eu tive um aluno, eu estagiei por conta das letras, eu tenho 4 períodos de letras. E aí eu estagiei para poder dar aula de português, reforço escolar de português dentro da escola mesmo, era uma extensão, né, naquele contraturno. E eu tive um aluno que ele faltava muito, 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 muito. E todo mundo falava assim, nossa, mas ele é turista. E ele realmente não vinha. E aí caiu um temporal e esse menino apareceu. E aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, gente, o que que houve? Você não... eu jogo pra mim, né? Eu falei, nossa, você não gostou de mim, você não tá vindo assistir minhas aulas, o que que houve? E aí ele falou assim, um dia eu te explico. E aí no dia seguinte caiu aquele temporal novamente, o aluno voltou, eu falei, graças a Deus, talvez hoje ele me explique. E aí ele falou que ele tinha vindo do Ceará com a mãe e com a irmã, né? Só que a mãe deixou ele para ir viver com o padrasto e a irmã já tinha 18 anos e ela foi morar com o namorado. E ele estava sozinho. Ele tinha 16 anos na época e ele trabalhava na praia. E ele falou assim: se tiver sol, eu não posso vir para a escola porque eu preciso pagar meu aluguel. E ele só tinha 16 anos. E aí eu falei assim: nossa. E ali, aquilo ali me mexeu, assim, sabe? Eu falei: meu Deus. Naquela época eu ainda não tinha, assim, o discernimento e o conhecimento que eu tenho hoje. Mas o que eu pude fazer, porque muitas das vezes a gente vai encontrar situações que não estão no nosso alcance, né? Foi realmente, de fato, passar para a direção e para a coordenação daquela escola para que eles tomassem uma medida, assim, cabível, porque aquela criança está no Rio de Janeiro, sozinho, sem os familiares, trabalhando para se manter. Então, assim,
dependendo de onde você vai trabalhar, realmente você vai pegar umas situações bem complicadas. E quando a gente escuta um relato desse, a gente entende muitos porquês de como o nosso país está, né? Exatamente. O país está indo para um caminho ruim e a gente vê que a falta desse olhar para a educação é muito esse lugar de consequências. Estamos colhendo frutos de consequências de anos e anos que não tem um olhar mais delicado para esse contexto das famílias, do aluno. E aí, o que será que aconteceu com esse aluno? Será que ele foi acolhido? Será que ele teve uma casa? Será que alguém foi lá e... Sabe? A gente não sabe. Não sei se você soube depois, mas... Não soube, porque eu entrei já no finalzinho. Eu entrei em setembro. E aí, logo depois terminou o ano, né? Ele começou a ter uma frequência melhor, né? Depois que eu consegui acolhê-lo, nós chamamos para conversar. Ele também tinha um comportamento, assim, bem indisciplinado, digamos assim. Meio rebelde, né? Depois que eu ouvi um pouco da história dele, eu comecei a entender o porquê desses comportamentos. E também, através da história dele, mudou muitas coisas de como eu via a criança, principalmente esses que chamam mais a nossa atenção. Eles estão chamando a nossa atenção, mas por que ele está querendo aparecer essa atenção assim? Estou aqui. Por que ele tá assim? Às vezes é o que você falou, às vezes a criança tá passando por uma situação diferente em casa, é um divórcio, é um luto, é um excesso de trabalho dos pais até para poder dar o conforto para aquela criança e ela simplesmente ela não sabe expressar. E a gente precisa ter a escuta ativa, o olhar ativo para poder entender que aquela criança está sinalizando alguma coisa. E quando você leva agora no dia a dia, no mundo que você está vivendo hoje, que é uma realidade um pouco diferente, mas existem dificuldades em todos os lugares. Sim. Quando você leva uma dificuldade que você percebeu sobre esse aluno para os pais, o que você percebe da parte dos pais? Geralmente eles estão mais abertos, estão mais fechados, ou é misto, tem metade, Larissa. Uns ficam muito abertos a ouvir, fica assim, meu Deus, quero resolver. E outros, não tem nada a ver isso não. Como é que é a recepção deles? Olha, hoje em dia eu vejo mais aberto, sabe? 98% das vezes eles estão assim surpresos, para falar a verdade. Nossa, eu nunca tinha observado isso. Ou quando eu apresento com uma coisa assim, eles perguntam assim: "Ah, o que que você acha que eu posso fazer? O que que você acha? O porquê que ele está fazendo isso?" E aí eu já venho com uma resposta plausível para aquilo que eu estou apresentando. Sabe? E eles falam assim: "Nossa, então eu preciso mudar isso." Então, assim, na maioria das vezes eles sempre me agradecem, porque às vezes é uma coisa que tá ali debaixo do nariz deles e eles não perceberam. Sabe? Nossa, Amanda, ele realmente faz isso e eu não sabia. Que bom que você olhou, que bom que você percebeu. Obrigado por ter percebido, por ter me sinalizado, sabe? Eu contei até um tempo atrás, num vídeo que eu postei, sobre um aluno que ele tinha realmente dificuldade de controlar as emoções dele. E aí, todas as vezes que ele era um copinho de água cheio, batia uma gotinha, transbordava. E ele batia em alguém. Uma gotinha. Era uma gotinha mínima, passou, esbarrou, ele já tava, sabe, segurando no pescoço do coleguinha. E aí... Isso com quantos anos? ele era bem novinho, era minha turma de pré-2 na época, ele tinha 5 anos. E já assim? Pra você ver. E aí, eu fui, chamei a família dele, a mãe dele super atenciosa. Super atenciosa. Pensa assim, uma mãe que você falar, ela manda, tô aqui. E aí eu falei, olha, eu tô achando isso bem estranho, porque ele não é assim. Comigo ele era extremamente carinhoso, mas com os amigos ele não tinha a menor paciência. E aí eu fui, conversei com ela falou assim, então vou colocar ele numa luta. E colocou ele numa luta. Larissa, acabou. Eu falei com ela numa segunda-feira. Na sexta-feira, teve um episódio de um coleguinha dar um tapa assim na amiga, e aí ele falou assim: "Não é lugar de bater na menina, não pode bater em menina, nem é lugar de brigar, porque lugar de brigar é no tatame." Quando eu ouvi, sabe quando você ouve, mas você não tá ali? Quando eu ouvi, eu falei, eu tive que chamar o responsável para poder entrar e compartilhar isso com ele. Depois disso, eu nunca mais tive esse episódio. Eu sigo ele nas redes sociais até hoje. Assim, ele está deslanchando mesmo na luta. Ele se encontrou através de uma conversa, de um olhar ativo. Hoje eu vejo ele viajando e fico, meu Deus, que maravilha, que bom, Senhor, que eu fiz essa intervenção. Cara, essa intervenção. Que forte isso. Se você não tivesse falado, provavelmente não teria virado essa chave, ou levaria muito mais tempo.
tudo depende também, é importante a família entender que, assim, a professora ela vai acompanhar aquele aluno durante um ano, mas o pai e a mãe, ele acompanha aquele filho pela vida toda. Então, se a professora sinalizou alguma coisa, tenta ter um pouco de eu não digo nem empatia, mas cautela, assim. Sonda o que está acontecendo. Realmente é uma coisa que pode acontecer? Tem alguma questão? Como eu posso ajudar? Porque se ela está ali sinalizando, gente, pode ter certeza, até essa professora marcar a reunião, ela já falou com a coordenação, ela já chamou alguém para poder ver, outras pessoas internas, porque o corpo docente, ela não é só a professora que está ali, existe uma equipe por trás, né, antes de esse assunto chegar à família. Então, assim, o corpo docente todo, ele já concordou que aquilo ali realmente precisa ser passado. Então, se chegou à reunião, realmente precisa alguma coisa ser feita. E, às vezes, a atitude ser feita é o sucesso do seu filho, assim como ele está tendo sucesso hoje. Caramba, fantástico isso. E como que tem que estar com o coração aberto, né? Porque se a gente não tiver com o coração aberto, a gente não recebe, não escuta ninguém. Como na palavra fala, vira um tolo que não quer ouvir, não quer ser repreendido, não quer mudança. E a gente, às vezes, vê muitos cenários onde os pais são os donos da razão. Quem é você pra falar que meu filho precisa? Nossa, eu que não botei é ele no fácil. mundo. Quem é você? Você é só a professora, né? E que bom que as pessoas estão amadurecendo. Eu vejo um amadurecimento muito grande hoje do ser humano em relação a esse olhar mesmo para a educação, um olhar mais aberto mesmo de, cara, é importante esse lugar, Sim. é importante ouvir, é importante pôr numa boa escola, é importante investir aqui nesse conhecimento, nessa criança, para que ele se torne ali uma pessoa de sucesso. E você falou aí, me lembrou de algo que eu compartilhei num outro podcast, falando justamente sobre algo que eu vivi. Era um podcast onde a gente estava falando sobre a psicanálise, né? Que ela vai lá na raiz do problema para identificar alguns comportamentos que nós estamos tendo hoje. E muitas das vezes o comportamento que nós temos como adultos, ela desencadeou lá naquela criança. Então, olha o papel do professor nessa formação. Eu tinha muitas feridas na mão, no pé, e eu ia para a escola assim, todo mundo ficava me olhando. Aí as professoras falavam com a minha mãe, tem que ver o que é isso, não é normal. A minha mãe começou a investigar. Só que ela achava que era alguma coisa dermatológica. Me levava nos médicos, passava pomada, não resolvia. Até que me levou numa pediatra. E a pediatra, com todo amor e carinho, me fez algumas perguntas sobre meus pais, como que era a minha criação. Eu tinha um lar muito conturbado. Meu pai e minha mãe brigavam demais. Então, ali era o meu corpo dando sinal emocional de que eu estava sobrecarregada, sabe? Engolindo muita coisa, muita pressão dentro de casa. E aí, quando minha mãe e meu pai entenderam isso, eles começaram a me colocar para fazer aula de dança, para fazer teatro, sabe? E hoje eu super me comunico bem, falo, porque lá atrás, com 7 anos, foi identificado. Exatamente. E aí uma pessoa interviu e falou assim, é isso, dá atenção para esse lugar. E aí meus pais deram atenção e eu hoje trabalho com a minha comunicação. Então imagina se não tivesse tido uma profissional lá no meio do caminho para falar assim, papai, mamãe, olha para cá. Porque senão eu ia estar uma adulta travada, talvez sem me comunicar, porque estava afetando isso. Eu já não falava mais direito, eu guardava, e o meu corpo estava explodindo em machucados por conta de guardar muita coisa. Verdade. Eu li em algum livro, eu não lembro o nome do livro, mas ele falava que a infância, ela é a fase que nunca passa. Você entra na infância, você é um adolescente que reflete a sua infância, você é um adulto que reflete a sua infância, você é você é um idoso que reflete a sua infância. Normalmente, quando há a doença do Alzheimer, ele volta a agir como a criança que ele era, né? E a criança, até para poder tratar algumas questões emocionais, igual você falou, precisa muito aprofundar em quem você era criança, como era o seu lar na infância, como foi o seu meio. Eu já tive também, infelizmente, né, traumas da infância, mas no ambiente escolar. Até eu entrar na educação e ver a educação de uma forma assim mais tranquila, eu já tive dores na educação. Então, assim, a minha missão é também não gerar mais traumas para aquelas crianças e fazer com que outras professoras também não façam. Ver um olhar que talvez para a professora
Porque acontece também no meio docente, né? De ter algumas falas, assim, mal colocadas, que podem soar de forma pejorativa, principalmente se for feita perto da criança. Porque parece que a criança não está ouvindo, mas ela está ouvindo. E aí eu consegui trocar a fala dela, porque eu sei que aquela criança está ouvindo aquilo ali, vai marcar ela. Vai. E a gente tem recebido muitos psicólogos aqui. Tô quase virando aqui, ó, psicólogo por osmose, pegando muito conhecimento. E elas falam isso, que do feto até 7 anos é onde forma a nossa base, Sim. 80% da nossa base de caráter e, sabe, personalidade está sendo formada do feto aos 7 anos. Exatamente. Então isso é muito importante. E assim, o professor tem um papel muito forte nessa formação. Então, se o professor grita com o aluno, porque isso acontece, infelizmente, grita com o aluno, oprime o aluno, acontece alguma coisa ali, aquilo vai marcar para o resto da vida aquela criança. Sim. É muito forte isso. E depois, com muita terapia, muito tratamento, para essa criança ocupar a memória, trocar a memória, né? De uma nova ação, um novo comando sobre aquele assunto, para que a pessoa comece, não, eu posso. Porque tem professor falando, você não consegue. Sim. Se é burro, infelizmente, já vi a escola, na época da gente lá era mais assim, hoje tá menos, graças a Deus. Mas assim, o professor batia nas crianças. Tipo, olha isso, cara. Foi uma fase bem ruim. Quando eu comecei a estudar para ser professora, já estava mais tranquilo, né? Mas eu ainda eu já cheguei a trabalhar com os meus professores, quando eu estagiei nessa escola. E eu vi que muita coisa ainda não tinha sido transformada. Eu falei, meu Deus, mas ele ainda fala dessa forma. Né? E o propósito do recanto docente é também dessa orientação. É falar mesmo, é ter ética de como vai falar com a criança, de como vai falar com o responsável, né? Para que é melhor prevenir do que remediar. É melhor tratar de uma criança de uma forma que ela merece, deve ser tratada, do que eu receber um adulto precisando de reparos. Muito bom. E pra gente finalizar com chave de ouro, Amanda, fala um pouquinho aqui, virado para essa câmera, sobre o que vai ser esse Pode Todos Cast, para o pessoal poder saber o que esperar, qual mensagem que você deixa para as pessoas, pra gente poder finalizar esse podcast com chave de ouro. Fala pra cá. Então, Pode Todos Casts, ele é um podcast preparado para famílias, para mães, para profissionais envolvidos à educação, principalmente com pessoas, com crianças, para atender crianças neurodivergentes. Ali nós vamos trazer informações, palavras de fé que vão trazer a esperança novamente, orientações para mães e profissionais, porque não adianta só tratar e ensinar aquela criança a viver na sociedade, mas a sociedade ela também precisa saber como trabalhar e receber essas crianças. Pode Todos Casts, ele vai ser direcionado para transbordar a informação, unindo fé e profissionalismo. Muito bom. Maravilhoso. E a gente aqui da Fontanes Filmes, nós vamos participar desse projeto aí, ó. Já tá na nossa agenda. Dia 6. Cara, que honra, que honra. Foi maravilhoso te receber aqui, Amanda. Muito obrigada por todo o transbordo. E onde que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Fala aqui pra gente. Tá na câmera do meio ou na câmera daqui, produção? Do meio? Fala aí pro pessoal qual é a rede social, né? Se tiver número de telefone. Ai, meu Deus. Não, número de telefone não. Bota a rede social Mas aí. nas redes sociais eu estou como Amanda Fernandes 0809. É o meu Instagram pessoal. Ali eu compartilho um pouco de cada projeto, né? Até porque tem o Recanto do Saber, que ele é voltado para os alunos. O Recanto Docente voltado para professores. E dia 6 de janeiro, gente, salva essa data, estaremos inaugurando o Pode Todos Cast. Muito bom. E esse foi mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast, impactando aí a sua vida. Compartilha. Obrigada. Sim. Até a próxima.